Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Salmo capítulo 62, o verso 5. O nosso coração está seguro na nossa única esperança, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Esse mundo tem criado muitos meios para que as pessoas possam se refugiar, mas nós nos voltamos para Deus. Nós reconhecemos que Ele é a nossa única saída. Não há salvação em nenhum outro. Todas as outras expectativas são falhas, não têm fundamento, mas em Jesus nós encontramos paz, nós encontramos alegria, nós encontramos satisfação e, acima de tudo, a esperança. Por isso que a cada manhã nos sentimos felizes em abrirmos a Sua palavra e deixarmos que ela fale ao nosso coração. É por isso que a cada manhã nosso coração é alimentado pela esperança de um dia vê-lo face a face e estarmos com o nosso Salvador por toda a eternidade. Quero convidá-lo nesse momento a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Levíticos, capítulo 26, o verso 1. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedras como figura na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Nós não podemos nos esquecer que foi o próprio Deus que os tirou do cativeiro do Egito. Lá no Egito, os sacerdotes pagãos ofereceram aos israelitas diversos deuses. Os israelitas aceitaram, acataram essa ideia, e quando então saíram do Egito e foram levados para uma terra que mana leite e mel, muitos ensinamentos que eles aprenderam que não eram verdadeiros lá no Egito, eles trouxeram nas suas bagagens, e aqui na terra de Canaã, eles começaram a colocar em prática muito dos conhecimentos que aborreciam o próprio Deus, que eram aversivos à pessoa do Senhor. E no livro de Levíticos nós encontramos Deus entregando a Moisés as orientações que ele queria que fossem dadas ao seu povo. Entre elas, os israelitas tinham uma afeição muito grande para criarem imagem de escultura e se prostravam diante desses ídolos. Nós já vimos aqui em capítulos anteriores que até oferecer os seus próprios filhos ao deus Moloque, os israelitas começaram a usar esse tipo de prática religiosa que era completamente aversivo à pessoa de Deus. Mas nós sabemos que um dia Jesus Cristo viria aqui a essa terra para nos libertar de toda essa condenação. Em Jesus Cristo, Ele queria que todos nós, através da morte de Jesus Cristo, o objetivo era levar todos os filhos a viverem uma vida de obediência no Senhor. Mas, nos dias em que nós estamos vivendo, embora Jesus Cristo tenha passado por essa terra, o nosso coração, o coração dos seres humanos, muitas vezes ainda é tendencioso a se voltar a muitos ídolos. E os ídolos que nós encontramos nos dias de hoje são ídolos completamente diferentes dos dias do Egito. Os ídolos nos nossos dias é o dinheiro, é a fama, é a beleza, é o reconhecimento, é o sucesso, é a segurança. São ídolos que prometem tudo o que nós queremos, mas nada que nós precisamos. Mas nós precisamos ainda, diante de toda essa sedução, escolher quem de fato vai conduzir a nossa vida. Esta é a grande questão que deve mover o nosso coração. O capítulo 26, o verso 12, a Bíblia diz o seguinte: Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Deus estava aqui nessa parte, nessa declaração, advogando o direito de ser o povo da nação de Israel. Deus não suportaria entre o seu povo alguém que colocasse alguma representação de algum outro Deus, de alguma imagem trazida do Egito ou copiada das outras nações que estavam ao redor da nação de Israel como representação ou como sendo a sua própria divindade. Deus estava abolindo. Deus não queria uma adoração dividida. Também nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos entender que o nosso Deus não espera uma adoração dividida. Nós precisamos sim estar nos dias em que nós estamos vivendo, influenciando as outras culturas, as pessoas que estão ao nosso redor, mas nós não podemos trazer para dentro da nossa casa
para dentro da nossa cultura um Deus que não seja o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus que se manifestou como sendo o Criador de todas as coisas. Somente Ele é digno de toda adoração. Quando nós olhamos detalhadamente, com muito amor para a palavra de Deus, nós vemos que a grande questão do grande conflito, a problemática do grande conflito, se dá com respeito à adoração. Lúcifer queria ser adorado como sendo o próprio Deus, e Deus sabia que uma criatura como era Lúcifer, que foi criado por ele, não poderia receber da adoração, e é a razão pela qual Deus lança por terra Lúcifer. Meus amigos, como é imprescindível na vida cristã ser um adorador, reconhecer quem é soberano, quem realmente é o único digno que deve ser adorado, a maneira como nós nos voltamos para esse Deus Todo-Poderoso, isso faz toda a diferença na vida de um adorador. Levíticos capítulo 26, o verso 13, Deus traz a lembrança da nação de Israel, que foi Ele mesmo com mão poderosa que os tirou do cativeiro do Egito. Enquanto eles estavam no Egito como escravos, eles eram maltratados, carregavam sobre os seus ombros jugos do peso para construir pirâmides e outras obras que Faraó queria que eles fizessem. Por isso que eles andavam encurvados de tanto peso que levavam sobre os seus ombros. Mas com mão poderosa e milagrosa, Deus os libertou do cativeiro do Egito. Hoje a nação de Israel tinha liberdade para poder andar de cabeça erguida, porque, olhando para trás, eles sabiam perfeitamente que foi o grande Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, que os tirou de lá e os trouxe para uma terra que mana leite e mel. Eles deveriam atentar para alguns detalhes. Nenhuma nação ao redor deles tinha tanto conhecimento a respeito da saúde, da justiça civil, moral, religiosa. Nenhum Deus propôs morar entre o seu povo, onde ele mesmo expressava para o seu povo a sua própria vontade e a maneira como ele queria ser adorado de uma forma tão real como acontecia dentro do santuário, como aconteceu com a nação de Israel. Mas esse Deus, mesmo se propondo a morar entre o seu povo, ele esperava que os seus filhos, que a nação de Israel, o reconhecesse e o tomasse como sendo o único Deus das suas vidas. Capítulo 26, o verso 18. Deus coloca nas mãos de Israel o direito de fazerem as suas escolhas. E lembra eles que se porventura eles escolhessem não obedecer a Deus, eles corriam o risco de pagar as consequências pelas suas próprias escolhas. Deus queria que a nação de Israel fosse o seu representante aqui nessa terra. O próprio nome de Israel estava conectado com a pessoa do nosso Deus. Deus seria o condutor desse povo, Deus manteria sua aliança que um dia foi assumida com Abraão, mas Deus queria que essa nação pudesse, de fato, viver os seus ideais, os seus propósitos. Com esse objetivo, ele faria com que outros povos ao redor do mundo pudessem se voltar para a nação de Israel e reconhecer que Deus é Deus. Mas se a nação de Israel optasse em seguir o seu próprio caminho, eles teriam que arcar com as suas próprias consequências. Deus poderia perdoar o pecado deles, mas eles teriam que arcar com as consequências dos seus erros. Não é diferente nos dias de hoje. Quando nós erramos, pedimos perdão, Deus nos perdoa. Não há nenhum pecado que o Senhor não nos perdoe, mas as consequências dos nossos erros nós teremos que arcar. Da mesma forma aconteceu com Davi um dia, Deus perdoou o seu pecado, mas as consequências do seu erro ele teve que arcar até os últimos momentos em que ele estava respirando. Por isso que nos dias em que nós estamos vivendo, olharmos a palavra de Deus e deixarmos que ela conduza a nossa vida, isso será de grande valor para cada um de nós. E é o que Deus espera que nós possamos fazer a cada dia. O que nós estamos falando nessa manhã aconteceu no cerco de Samaria e no cerco de Jerusalém. Flávio Joséfo, um historiador contemporâneo, ele fala que um soldado descobriu uma mulher chamada Maria comendo o seu filho assado porque já não tinha mais nada para comer. O mesmo Deus que advertiu a nação de Israel dizendo que eles deveriam ser obedientes e foi longânimo com esse povo, foi esse mesmo Deus que contemplou essa cena, mas não agiu, porque era resultado das consequências de uma decisão mal tomada. E ele estava agora permitindo que a nação de Israel pagasse pelo preço
por não ter dado ouvido em obedecer às suas palavras. Ao concluirmos nessa manhã o capítulo 26 do livro de Levíticos, nós podemos concluir uma coisa. Obediência não é legalismo. Obediência é fidelidade a Deus. Obediência é viver uma vida santa. Embora nós saibamos que o nosso Deus é misericordioso, longânimo, compassivo, mas Ele é extremamente justo. Os seus olhos estão sobre a face dessa terra. Deus espera que aqueles que têm a palavra de Deus nas mãos e aqueles que não têm, terão a sua oportunidade de entender que Ele é Deus. Porque quando um dia Ele voltar aqui a essa terra para buscar os seus filhos, os escolhidos, Ele, na verdade, irá trazer justiça a todas as pessoas que se encontram aqui. É como um pai que tem um filho que tem uma índole ruim. Esse pai, ele espera que esse filho um dia possa se arrepender e ser um filho que agrade o coração do seu pai, que seja obediente ao seu pai. Não é diferente com o nosso Deus. Ele mesmo olhando para essa terra, vendo alguns filhos que não lhe obedecem, que têm uma índole ruim, mas o desejo de Deus é que esses filhos se arrependam, confessem os seus erros e vivam uma vida de obediência ao Senhor. Por isso que nessa manhã, o meu convite a você é que cada um de nós possamos, nessa trajetória que o Senhor permite que nós façamos nessa terra, que nós possamos viver uma vida de fidelidade a Deus, uma vida de amor ao Senhor, construir a cada dia um relacionamento de amor com esse Deus, e entregarmos o nosso coração nas suas mãos e permitirmos que a sua palavra conduza a nossa vida. Vivendo dessa forma, nós seremos abençoados e agraciados pelo céu. Querido Pai, nas tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, confessamos as nossas faltas, abrimos o nosso coração, nós permitimos que o Senhor conduza a nossa vida, é o nosso desejo, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.